Olá! O governo Lula quer repetir a fórmula dos programas de desenvolvimento em vários setores da economia. Agora parece ser a vez do agronegócio ganhar o seu PAC, um pacote de medidas para investimentos na agricultura e pecuária. Entre os objetivos, o aumento da renda do produtor rural e soluções para a dívida do setor. Para o deputado Alfredo Kaiser, do PSDB do Paraná, é a ausência de medidas técnicas do governo que gera os maiores problemas no campo. Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, deputado. Prazer estar mais uma vez no programa. Qual é a novidade aí de possivelmente um pacote de medidas para o agronegócio? Eu queria a sua avaliação. Esses seriam os principais eixos para desentravar aí e para gerar mais renda para o produtor rural no campo? Nós tivemos no PAC, esse anunciado, um conjunto de medidas que, na verdade, eles já existiam. Eles foram condensados e denominou-se de PAC, Programa do Aceleramento do Crescimento. Nós precisamos, no campo, no agronegócio, de medidas novas que realmente venham solucionar alguns problemas sérios que o setor tem. Alguns deles nós poderíamos nominar. Por exemplo, a situação cambial, que é muito grave hoje para o setor. Nós temos algumas áreas que tiveram perdas de 25% a 30% na sua renda em função da valorização do real, que não há nenhuma competitividade, não há nem nada que se possa fazer que compense essa perda. Então, há que se tomar medidas compensatórias para resolver essa situação. Tivemos agora há pouco uma situação extremamente grave, que foram o aumento dos fertilizantes no mercado internacional. Nós somos extremamente dependentes da importação de insumos e eles subiram em dólar quase 100%. Então, são medidas que a gente tem que verificar o que vai fazer. É preciso recompor a dívida dos produtores, que ainda há uma tendência muito grande, advinda de safras problemáticas que nós tivemos no passado. Então, sem você colocar em ordem o que passou, nós não temos estímulo a que se continue produzindo. Agora, o senhor tocou na questão cambial, que levou a essa valorização, levou principalmente um impacto nos produtos manufaturados, que pelas minhas pesquisas atingiram o menor nível em 24 anos nas exportações, de participação nas exportações brasileiras por conta dessa valorização do real frente ao dólar. Em contrapartida, os produtos básicos atingiram o maior nível desde 87, também graças a essa valorização. Mas há quem diga que essa tendência das commodities é de baixar o preço nos próximos anos, aí, nos próximos momentos. De qualquer maneira, deputado, um dos principais pontos apontados é que o Brasil está perdendo o bonde da história, ou seja, pode perder a chance de continuar se desenvolvendo e crescendo nessas áreas, porque não está investindo em pesquisa e em tecnologia para o setor do agronegócio. O senhor concorda com isso? Nós tivemos, nesta safra, a salvação de preços em função do efeito etanol americano. Se nós não tivéssemos essa determinação do governo americano em transformar milho em álcool, em etanol, e nós estivéssemos hoje trabalhando mercados, milho, soja, pelos preços internacionais que eram históricos, nós teríamos hoje um preço de tal forma achatado que numa única safra nós quebraríamos o campo. E como fica isso para a próxima safra? Há uma tendência de aumento de produção americana, de repente um pequeno recuo dessa política agressiva de busca do etanol muito rapidamente por outros problemas que existem pelo mundo afora, e aí nós poderemos ter achatamento de preços grandes e, somados então a esse problema do fertilizante, nós podemos ter inviabilizado a nossa próxima safra. A avicultura é hoje o segundo maior produtor, nós somos o segundo maior produtor mundial e somos o primeiro exportador. E discutiu-se de forma muito acentuada a situação de sanidade, que não afeta unicamente a avicultura, mas todo o setor de carnes. Nós temos o Ministério da Agricultura determinado agora a buscar uma solução para a sanidade, e se isso acontecer, nós poderemos ter grandes avanços. Nós seremos imbatíveis no mercado internacional em todas as carnes. Carne bovina, suína,
frango, leite, se nós conseguirmos resolver o problema da sanidade. Então, penso que uma das medidas que o PAC deve contemplar é um foco muito forte e específico no controle da sanidade animal e também vegetal, porque temos grandes problemas. Aí a ferrugem asiática nos perturbando no campo, na soja. Então, sanidade, crédito, repactuação das dívidas e uma equação do câmbio que é quase que insolucionável nesse momento. Eu vou refazer minha pergunta que eu acho que eu não me considerei respondida, que é a questão das pesquisas. A criação da Embrapa foi revolucionária, aumentou o desenvolvimento de pesquisas nesse setor, na agricultura. O que está acontecendo agora? É verdade que o Brasil não está investindo em pesquisa no campo? Qual é o impacto que isso pode gerar a longo prazo? Você concorda que não está sendo investimento? Veja bem, eu penso que o agronegócio, e os números demonstram isso, foi a área que mais se desenvolveu nos últimos anos no país. Basta ver que nós dobramos a produção de grãos com apenas 25% a 30% de aumento da área plantada. A avicultura dobrou a sua produção em 6 anos. O setor de laticínios multiplicou por 3 nos últimos 20 anos. Ganhamos performances excepcionais. Na agricultura crescemos significativamente. O que falta é a gente abrir a área de biotecnologia. Nós temos aí várias restrições ao uso de produtos modificados, geneticamente modificados. Penso que essa é uma área que nós temos que avançar ainda mais acentuadamente, mas nós tivemos sim pesquisas. É verdadeiro, mas muitas vezes há restrição de valores. Pode continuar, deputado. A restrição a contenção de valores por parte do executivo, o caso próprio da sanidade, por exemplo. Há dotação orçamentária, há programas específicos no Ministério, mas a área econômica acaba restringindo, contingenciando valores. Então, esta é a principal briga. Eu penso que nós avançamos muito na pesquisa, poderemos avançar mais se o Executivo liberar a área técnica para aquilo que tem que ser feito. E qual seria a solução, que o senhor já tocou no problema, que seria o aumento dos insumos agrícolas? Qual seria a solução para isso? Já tem até uma briga no CAD em relação a essa questão. Qual seria a solução para isso? Lamentavelmente, nós somos dependentes na área de fertilizantes. Nós precisamos criar alguns programas para que a gente possa ter a produção no país de alguns tipos de insumos, mas efetivamente tem alguns produtos que nós vamos continuar dependendo de importação, que são matérias-primas que o nosso país não consegue. Por exemplo, deputado? Nitrogênio, fósforo, potássio. Então nós temos alguma coisa que nós produzimos, mas grande parte disso efetivamente tem que ser buscado no exterior. Mas se tivéssemos uma situação cambial equilibrada, isso certamente é sazonal e não nos preocuparia. Mas hoje nós temos restrição, nós temos menor renda em função do dólar baixo, do real valorizado, e quando vamos buscar uma situação de custo de aquisição de insumos, somos penalizados. A solução é subsídio? Olha, o meu pensamento é liberal e de menos intervenção do governo, sempre na área econômica. Mas começo a acreditar que nenhum país consegue se desenvolver na área de agricultura se não tiver subsídios ou se não tiver algum tipo de ajuda. Veja o caso americano. Eles têm há muitos anos subsídios pesados, fortíssimos. A Europa não abre mão de subsídios e nós não só não temos os subsídios, como temos vários impostos, vários custos. O nosso custo Brasil, da porteira para fora, como a gente fala, somos eficientes no campo, em produtividade, mas quando colocamos um caminhão na estrada, quando aplicamos o óleo diesel no transporte, quando vamos aos portos pagar os custos, nós ficamos fora de competição. Então, é preciso reavaliar isso. Se não tivermos subsídios, é preciso pelo menos desonerar toda a cadeia produtiva. Ok, deputado Alfredo Kaiser, do PSDB do Paraná, obrigada pela entrevista.
Obrigada a você que nos acompanhou. Continue com a gente. Até o próximo programa. Tchau.